esse livro me fez rever muitas coisas, né? E uma coisa que o podcast me trouxe, e principalmente dos livros que a gente tem lido, é justamente reviver situações que eu vivi na minha vida, né? E reposicionar. E esse livro fez uma dessas coisas. Ele faz bastante. Né? Eu repensar muitas coisas, muitos comportamentos passados que eu já tive, né? Não que isso seja algo, por exemplo, assim, certo ou errado, porque está no passado, né? O que importa é daqui para frente, é a maneira como a gente vai tocar. E aí, Mari, eu queria já começar a jogar uma primeira situação logo de cara, que é assim, que a mulher moderna, né, é um borrão de atividade. Ela fala logo no começo do livro, mesmo, né? Que é um borrão de atividade. Ela fala assim, ela sofre pressão no sentido de ser tudo para todos. E a partir daí ela começa então a trazer esse arquétipo da mulher selvagem, começa a distinguir, né, que muitas das mulheres estão esquecendo esse lado selvagem dela, e ela não traz o selvagem no processo literal da palavra. Né? Ela traz dentro desse selvagem uma série de coisas que estão relacionadas à essência feminina. Isso. Né? Não sei se você percebe assim, mas eu percebi dentro desse sentido, né? Que ela traz muito dessa questão da essência feminina. E aí eu queria que você pudesse comentar com a gente essa primeira frase, né? Hoje, você, né, acredita realmente que a mulher ela sofre realmente essa pressão de que ela precisa ser, né, tudo para todos? Vamos supor, né, na questão dos papéis. Hoje a mulher ela precisa ser, se ela é empreendedora, ela precisa ser empreendedora, ela precisa ser chefe de família, ela precisa ser mãe, ela precisa ser esposa, né? Ela precisa ser filha, ela precisa ser amiga, ela precisa ser uma série de coisas, né? Então ela precisa ser tudo para todo mundo. Você acha que isso realmente faz sentido? Então, vamos lá. Tem várias perguntas e uma pergunta só. Uma coisa assim que esse livro traz, né, que eu acho bem importante, é que ele vai ele conta histórias nesse livro aqui, né? Então, uma coisa que é importante até para entender, porque acho que algumas pessoas que estão aqui assistindo não leram o livro, né? E tem aí a oportunidade de entender. É um livro que não precisa ser lido de uma vez só. É um livro que cada capítulo é uma história diferente e, através desses contos, desses mitos, ela vai resgatando a mulher selvagem. E aí, com cada capítulo, traz esse aspecto, né? A mulher como mãe, a mulher como profissional, a mulher com ela mesma, né? Na relação com o corpo, com o amor próprio dela, a mulher esposa, né? E assim, na verdade, Tiago, eu acho que todo mundo vive toda mulher vive esses vários papéis, né? A diferença é se você vai viver como uma mulher selvagem ou como uma mulher domesticada. Para mim, essa que é a diferença. Acho que, assim, aqui no início do livro, ele fala assim, por que ela acha esse livro importante? Porque, ao longo da história, a mulher vem sofrendo um excesso de domesticação. Tá? Então, se você pegar, tem alguns trechos aqui, porque, assim, é um livro bastante denso, né? Mas ele fala sobre a importância da mulher encontrar essa verdadeira identidade dela, né? Dela mergulhar nela mesma, dela buscar esse autoconhecimento, para ela se libertar desse excesso de domesticação que ela mesma impõe sobre ela, que a sociedade põe sobre ela, para ela executar todos esses papéis que ela tem na vida com essa mulher selvagem, né? Ela dá um outro nome para a mulher selvagem, o self, né? Então, com a identidade dela clara. Então, assim, acho que o livro, o tempo todo, ele é um mergulho dentro da nossa própria identidade, né? É um livro aí de autoconhecimento. O que eu acho que a mulher sofre é um pouquinho dessa questão do excesso de domesticação, né? De ter que se adequar, de ter que ser sempre gentil, sempre doce, sempre cuidar da prole, sempre, né? Sabe aquele papel imposto pela sociedade, né? E aí isso faz com que a mulher ela ande dessa forma domesticada, né? Não sei se aí são as percepções que o livro traz para cada um, né? Não sei se... Sim. O que você acha, menino? Oi? Socorro! Falei, chato. Não, mas agora, é bem isso que a Mari, pelo menos ao meu ponto de vista, deu a entender. Ela coloca muitas metáforas para poder exemplificar tudo aquilo que a gente... Tudo aquilo que, vamos supor, o personagem das histórias, dos contos que ela coloca, para poder entender que eles eram realmente algo que eles estavam se colocando como um empecilho, era algo que eles estavam criando, eles que se deixavam por levar por alguma coisa externa ou pessoal deles, e acabavam se limitando
como o livro mesmo coloca, ser domesticado. Esse selvagem que ela coloca não é de você estar no meio do mato correndo, mas é daquela situação de você saber compreender tudo e saber entender o que fazer, saber raciocinar, saber ser você mesmo. E, cara, é fantástico o livro, esse posicionamento, principalmente pelos contos que ela coloca, deixa muito bem claro essas situações. E, cara, é isso, mas basicamente isso. E o livro traz várias coisas, assim, né? Que nem ele fala sobre esse resgate. Ó. Felizmente, por mais que a mulher seja humilhada, ela sempre volta à posição natural, por mais que seja proibida. A gente sabe nas histórias aí, né? A gente não precisa pegar só o meu contexto pessoal, né? Mas a história das mulheres que não podiam votar. A gente vive reflexos de coisas das nossas antepassadas, assim, né? Da história. A história é muito importante. Então, ele fala assim, ó, por mais que a mulher tenha sido humilhada, proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, né? Então, assim, ó, não pode usar qualquer roupa, né? Porque ela foi estuprada por causa da roupa que ela estava usando, né? A roupa sensualiza, né? Então, tá vendo todas essas coisas, né? Então, assim... Famosa Capitu de Dom Casmurro, né? Capitu olhos... maravilhosa! Dissimulada e olhos de ressaca. Sim, a Capitu é uma mulher selvagem. A gente precisa resgatar a Capitu dentro de nós, assim, né? Bentinho louco, ele inventou toda aquela história na cabeça dele. Mas, assim, aqui está falando, né? Por mais que ela passe por tudo isso, ela consegue resgatar, né? E eu acho que esse livro, ele traz muito isso, né? A questão de você mergulhar em si para você resgatar, para você se transformar. Uma outra coisa que eu gosto muito, muito desse livro aqui, não sei se vocês perceberam, ela fala o tempo todo da vida, morte, vida, Sim. né? Quantas mortes a gente vive durante a nossa vida, né? Eu acho que acho tão bonito isso, a gente entender que a vida são ciclos, né? Então, assim, tudo, a gente está em transformação o tempo todo. E, de novo, esse livro não serve só para as mulheres, né? A gente está em transformação o tempo todo, a gente precisa, acho que, respeitar nossos processos, respeitar essa questão da vida, morte, vida, que ela fala o tempo todo no livro, né? A gente tem uma parte que ela fala bem bonita, assim, que eu estou lembrando agora, que ela fala assim, a gente tem que sempre se perguntar o que eu devo deixar morrer para deixar alguma coisa viver. Eu até tinha marcado isso daqui, uma parte, mas olha que bonito isso, né? Então, na vida nossa, a gente tem que estar o tempo todo se perguntando o que agora é a hora de eu deixar morrer e o que é a hora de eu deixar viver. E já é o primeiro capítulo, que é a história da La Loba. Isso que eu ia falar agora, eu ia puxar, fazer então, justamente essa... É que a gente combinou, Tiago, ensaiamos direitinho. Pois é. Eu ia falar justamente sobre isso, sabe? Quando ela traz o La Loba, né? E o que eu acho fantástico no livro é que ela conduz a La Loba, né? Ela traz a La Loba e ela traz as outras diferentes formas de se chamar a La Loba, né? Em diferentes outras culturas. É que essa história existe em várias culturas, né? Sim. E esse é um aspecto sensacional, né? Que ela fala assim que a La Loba é aquela que sabe, né? É aquela figura da anciã. Ela não fala dessa forma no livro, né? Ela é mais pejorativa no livro, né? Ela chama de velha. Sim. Né? Aquela velha... ela tem bigode. Ela é gorda, né? Ela fala isso. Garras, ela fala isso no livro, né? Mas assim, né? Ela fala que é aquela anciã, né? Aquela que tem um conhecimento diferente. Ela sabe. Isso. E ela vai de uma forma ela funciona de uma forma mais devagar, né? Ela analisa, ela tem o conhecimento das situações, né? E ela é uma caçadora de ossos, né? E quando ela fala desse processo dela ser essa caçadora de ossos, ela está falando do quê? Que ela coloca, né? Na maneira no conto, né? Que aquilo que eu disse no começo, a representatividade que o livro tem em relação a outros símbolos, né? É uma simbologia do começo ao fim, o livro. Lindo, cada história é tão linda. São símbolos, né? E ela traz a questão dos ossos, né? Como um primeiro símbolo, vamos dizer assim. Poderíamos classificar como um dos primeiros símbolos do livro. O que os ossos é a indestrutível força da vida. Exatamente, né? Que os ossos classificam-se, né, dessa forma, como uma força indestrutível e tudo mais. E aí ela fala, né, sobre o cantar sobre os ossos. Que o cantar sobre os ossos é justamente trazer esse reviver,
né? É você realmente deixar morrer aquilo que tem que morrer, como você colocou, Mari, e trazer um pouco dessa vida, né? Do novo, de fazer construir esse colóquio, ó, essa colocação que ela traz dentro desse processo. E ela fala, né, que justamente o cantar sobre os ossos, ou seja, essa questão de você emanar ou evocar uma nova vida, ela parte do princípio que vem dessa evocação dos aspectos que estão degradados dentro de nós, né? Então, é para deixar realmente morrer, e a partir daí ela começa aquela criação do compreender dentro de nós o que deve viver e o que deve morrer. Sim. E isso é sensacional. Tem uma profundidade nessa frase que é maravilhosa. Para mim é uma das frases do Sim, livro. E ela volta em outros lugares. E assim, tudo bem, ela traz isso dentro de um contexto, né, do livro, ela falando da mulher, mas eu levei para mim. É claro. A frase, para minha vida, né? A frase, ela tem um significado sensacional. E eu fiquei pensando, depois que eu li isso, poxa vida, né? Eu aí, né, daqui 15 dias faço 36 anos. Ai, que novinho. Daqui 36, né? Daqui 15 dias faço 36 anos. Um homem de escorpião. E aí, eu pensando na seguinte situação. O que eu tenho que deixar viver em mim e o que eu tenho que deixar morrer? Né? A vida é feita de ciclos, e ela fala sobre isso, né? Depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre ele, com certeza, que é o conto do Barba Azul. Ai. Né, que tem um pouco disso, que ela fala justamente dessa fragilidade, né, das mulheres mais velhas, das mulheres mais novas, da ingenuidade da mulher, e às vezes a mulher mesmo mais velha, com aquela com uma certa experiência, mas ainda não compreendeu o processo, né? A gente vai falar um pouco disso, mas isso tem muito a ver com esse processo, e ela fala que aquela loba, ela reconstrói. Sim. Né? Que aquela loba, ela junta os ossos, né? Então ela é uma caçadora de ossos, e essa caçada de ossos é justamente para reconstruir a vida. Por isso que ela canta sobre os ossos, né? Para fazer aquilo que está quebrado, você reconstruir. E como é que você vê isso, Mari? Que bonito, né? Porque olha só, você foi tocado profundamente já pela primeira história do livro, né? Eu acho por isso que eu acho fantástico esse livro, né? Para quem não leu, né? A La Loba é uma história mexicana ali, né? Da região da divisa do México com os Estados Unidos, né? E é essa velha, né? Que ela fala dessa forma, assim, é essa velha que ela caça ossos, né? E quando ela junta o esqueleto completo dos ossos, ela se concentra e ela evoca uma música e ela canta sobre os ossos. E quanto mais ela canta, aqueles ossos vão ganhando carne, né? Vão ganhando músculos, vão ganhando pelos, até que então os ossos se transformam novamente num lobo. Ela caça os ossos do lobo, né? Da loba. Se transformam novamente na loba. Então eles saem correndo em disparada e se transformam numa mulher. Né? Então, é super bonito, né? E aí, assim, isso que... Só aproveito para tentar contar rapidinho para quem, né? O pessoal que está vendo que não... Claro. Né? Porque é uma história muito bonita. E aí, assim, quando você fala sobre isso, Thiago, sobre a gente... eu acho que a gente precisa, buscar momentos de silêncio na nossa vida. Ou momentos... Cada um tem o seu jeito. Tem gente que é lendo um livro, tem gente que fazendo... Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo muito, né? Então, no escrever eu consigo me expressar. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de cantar, de dançar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esses momentos de fuga, porque são nesses momentos de fuga que surgem os ossos que precisam renascer, né?